Olá, sejam bem-vindos todos vocês ao nosso canal. Este vídeo, eu deveria fazer um livro, porque são reflexões às quais eu cheguei e baseado em muita coisa na minha vida. Na verdade, o que eu sou um cristão esotérico. Então, existe um cristianismo esotérico, ou seja, o cristianismo tem o seu lado oculto, esotérico, e tem o seu lado exotérico. Então muita gente não sabe porque eu estou dentro dessa malha, né, que se chama magia, esoterismo, sociedades secretas, mas é porque o cristianismo esotérico pretende explorar tudo isso. Vamos então às nossas reflexões e vocês avaliarão no final se nós fizemos um bom trabalho ou se não fizemos. Tudo começa com este livro. A História da Magia, de Eliphas Levi, é o resumo melhor que nós temos sobre a nossa reflexão. Foi lendo ele que eu decidi fazer isso. Aqui está o que é a magia, em todos os tempos. E o que é magia? Em uma frase simples, a magia se define como a ciência dos antigos magos, os caldeus, os persas, os etíopes, dos quais Daniel foi maior, porque foi investido pelo próprio rei Nabucodonosor como diretor do Colégio dos Magos. Embora muita gente não saiba, nós somos descendentes espirituais dele. E a religião cristã silenciou a magia. Acabou com os supostamente falsos deuses, mas apenas os transformou em anjos. Então, Mercúrio, o deus alado do Olimpo, que levava a mensagem dos deuses, hoje é Gabriel, o anjo que levou a mensagem para Maria de que ela seria a mãe do Salvador. Então, assim, a Igreja Católica, vamos dizer assim, poderia até dizer que falsifica, substituindo os mitos por alguma outra coisa que também é mítica, porque um anjo não tem asas, nem tem corpo humano, né? Quando ele adquire essa forma, é porque ele quer que você perceba algo nele, capacidade de se deslocar, como se fosse uma ave, então vem as asas. E o corpo não existe. No livro de Tobias está claro, quando Rafael termina, diz, eu não comia. Para vocês parecia que eu comia. Está escrito no livro de Tobias da Bíblia. Mas, quando eu colocava a comida na minha boca, ela se dissolvia dentro de mim. Então, minha gente, as imagens mágicas ou religiosas são todas elas fruto de uma construção que ou a imaginação criou ou alguns místicos fizeram. Esses místicos foram chamados reis, como no caso dos magos, reis magos. Aí temos duas coisas: a maldade da Igreja Católica de não usar a palavra magi, que é persa, e o texto de Mateus diz que Jesus foi visitado pelos magi do Oriente, né? O magen, que dá magnus, magnitude, magnidade, e é grande e sábio. Então vocês veem que essas minhas reflexões vão levar vocês a umas aparentes contradições que vou tentar não deixar que isso aconteça. Porque a iniciação mágica é para todos, é acessível a todos. Mas aqueles que atingiram o ponto de equilíbrio são chamados verdadeiramente de reis, quer na maçonaria, quer seja na teosofia, em qualquer, porque eles constituem uma verdadeira realeza. E para eles é um sofrimento viver entre pessoas que não têm essa noção. Pilatos perguntou a Jesus, sois rei? E ele disse, tu dizes. E Jesus, então, não era rei no sentido dos antigos, né? Mas tinha um reino sagrado, que ele chamava o reino dos céus
e nós chamamos o Santo Reino. Bem, de qualquer maneira, os magos seguiam a estrela. Essa estrela que todos os peregrinos, ou caminhantes do caminho da magia seguem, é a estrela flamígera, que é a espada flamígera que o grão-mestre maçom segura na mão quando ele dirige uma cerimônia maçônica. Aquela espada flamígera tanto significa uma serpente, que ela dá voltas, ela vamos dizer assim, serpenteia, então, com uma chama de fogo. Então pode ser uma serpente, símbolo da sabedoria, e uma chama de fogo que tudo depura. Essa é a estrela que conduz os caminhantes, né, que encontram as iniciações, umas verdadeiras e outras falsas. Então, o grande arcano, o grande segredo, está revelado no pentagrama sagrado, que Elifas coloca aqui, né, na verdade, o pentagrama, penta é 5 e grama é letra, mas aqui não são letras, né, são símbolos. Na verdade, é um homem de braços e pernas abertos. Então, é o símbolo que a maioria desconhece, e traz ele uma correntinha pendurada no pescoço, sem saber o que é. E chamado Estrela de Davi, é um absurdo, porque Davi jamais usaria uma estrela como símbolo, porque a estrela sempre, em todas as religiões antigas, simbolizavam os deuses pagãos. E isso seria para Javé, que era o deus que Davi adorava, já dissemos que era um anjo empoderado, o maior de todos os pecados, que ele chamava de adultério, ou seja, ad altero, aquilo que você deixou ele e colocou no lugar dele, o outro Deus. Bem, a síntese mágica é chamada de opus magna, ou traduzindo a grande obra. E é exatamente a obtenção de um ponto médio entre Geburah e Chesed, entre rigor e misericórdia. Quem encontrou esse ponto, então, encontrou o seu centro. Por quê? Porque a tendência do homem é ser rigoroso. Ou, quando ele é educado dentro de certas religiões, é ser misericordioso. Então, nenhum dos dois extremos interessa. Não queremos que ninguém seja um São Francisco de Assis, uma Santa Teresa a Madre Teresa de Calcutá. Não, são excessos que são exemplos para quem os quer. Queremos pessoas normais, vivendo uma vida normal. Por isso nossos cursos têm essa intenção. Nunca deveremos chegar a excessos, nem no sentido da justiça, vai degenerar em crueldade ou vingança, nem no sentido da bondade, que vai ser considerada tolice ou ingenuidade por muitos. De qualquer maneira, esse ponto médio é chamado centro. Por isso, centro de Umbanda, centro de Candomblé, centro esotérico da comunhão do pensamento e vai assim. Então, centro, que se coloca como sendo uma casa, na verdade, não é um local fora de você, é um local dentro de você. Isso nós temos, né, na chave do reino interno do mago Jorge Adon, que se coloca mago Jefa. Também temos isso aqui repetido por Eliphas Levi, muito mais extensamente na chave dos grandes mistérios. Então, minha gente, há uma chave do reino dos céus, que segundo os evangelhos, Jesus entregou a São Pedro, né? Isso é contestado por alguns, está em Mateus, mas a maçonaria representa isso numa escada, em que na base tem uma mulher com um livro, que é a fé. Depois tem ela com uma chave no meio, que é a esperança de abrir portas. A magia são portas que se abrem. E no final tem essa mulher amamentando crianças, também simbolizada pelo pelicano, que quando os filhos têm comida, têm fome e ele não tem comida, ele tira do próprio peito a própria carne sangrando e alimenta os filhotes. Então, isso faz com que eu, por exemplo, tenha feito isso com muitas pessoas que me enganaram,
me reduziram à pobreza e eu não os, vamos dizer assim, os odeio por causa disso. Um mago não pode odiar. Agora, não é verdade dizer que a natureza obedece ao mago. A natureza não obedece a ninguém, nem a ciência, nem a magia. Aqui está, portanto, um grande erro bastante espalhado. A natureza obedece a Javé. Agora, a tecnologia interfere nela e às vezes consegue. Né? Nós temos, por exemplo, o telefone que nós estamos usando, aqui seria já um ultrapassado, mas o celular, que ainda é comum, então ninguém considera isso uma coisa mágica. Né? A lamparina que está me iluminando, ou a luz que está aqui atrás de mim, que foram inventadas por Thomas Edison, ninguém hoje acha que isso aí é mágico. Gente, o mundo inteiro é mágico. A vida é mágica. Cada acontecimento que nós vivemos é um momento mágico único. E o homem perdeu essa noção porque se afastou da natureza. Os indígenas têm essa noção. O civilizado, como diz Roberto Carlos, né, que queria ser civilizado como os animais, não tem essa noção. Então, ao se afastar da natureza, que todos os grandes adeptos sabem que o homem é um ser natural e deveria se manter natural, mesmo que a ciência fosse atingida por ele. Então, o Santo Reino, resumindo, é o reino dos céus de Jesus Cristo e é o Santo Reino da Cabala, que é o grande agente mágico. É a conquista da simpatia, não do domínio. Jamais acreditem que alguém diga que domina, a não ser que seja um mago negro. O mago negro domina porque ele dá alma ao diabo. Então, o mago negro, o feiticeiro, dá alma ao diabo, enquanto que o diabo se dá ao mago. Há uma diferença, portanto, muito grande. Mas é pura blague dizer que o mago controla a natureza. Não é verdade. Ele me perdoe, mas ele chega a usar um termo que é onipotência relativa. Não existe onipotência relativa. Então, no livro Dogma e Ritual da Alta Magia, ele diz que o mago possui uma onipotência relativa. Não possui onipotência relativa nenhuma. O mago não é onipotente. Então, ele sintetiza como sendo, ora, o deus de barba branca, ora o deus de barba negra, e assim seríamos deuses. E ele afirma isso tacitamente, que o mago é um deus. Não passamos disso aqui. Homens, simplesmente homens. Nunca deixaremos de ser homens, a não ser que vamos regredir. Aqui seria o simbolismo do equilíbrio. Lá, o simbolismo do início. Aqui, o final. Então, são duas estrelas, a de 5 pontas, que é o início, e a de 6 pontas, que é o fim, o equilíbrio. Todos os dois trazidos no peito como sendo um talismã. E poucos sabem que a figura, na verdade, é essa mesma, e, quando sendo mal utilizada, ela vai apresentar-se numa forma bastante feia, mas que é às vezes mal interpretada. Que, dependendo da interpretação, está aqui, da mesma figura que o mago do tarô apresenta, com uma mão para cima e outra mão para baixo, nos tarôs mais atuais. Então, isto aqui tem dupla interpretação. A degenerescência do ser humano, que ainda é um animal, segundo Paracelso, só se tornará homem, ou seja, Paracelso classifica, São Tomás classifica a natureza em mineral, vegetal, animal e hominal. 4 reinos. Então, nós dominamos os 4 reinos? Não. Nós estudamos os 4 reinos. E aqui seria o homem caído. Ou seja, dominando os 4 reinos, o homem pode fazer tanta maldade, que aí é representado por essa figura grotesca. Isso significa, portanto, o homem caído, o homem animalizado, voltando, né? Então, Theophrastus Bombastus Hohenheim,
nunca errou nas suas profecias. E ele diz que o homem só sairá desse estado aqui, mas 3.326. Haja tempo. Então ainda estamos nisso aqui. Bom, continuando com nossas reflexões e deixando bem claro que isto aqui foi produzido por Leonardo da Vinci, está na proporção áurea, é o homem. E quando atinge a noção de hexagrama, ele está se aproximando de Javé. Então o pentagrama seria o homem no início da sua caminhada. E o hexagrama, que é ter 6 pontas, seria o homem no final da sua caminhada. Já seria o equilíbrio. Então, o objetivo é este. Atingir, então, o duplo triângulo. O de fogo, virado para cima, o de água, virado para baixo. Muita gente está no pescoço sem ter a menor ideia do que seja. E não tem onipotência relativa. Não tem onipotência nenhuma. Eu, tanto quanto qualquer pessoa, se não fizer nenhuma obra de maldade, se não vender a minha alma ao diabo, então vou passar as mesmas dificuldades de vocês. E passo e passei. E nesse momento estou passando. Então por isso que tivemos que usar o recurso de colocar algumas postagens que o nosso computador deu um problema, mas o credo do mago é muito simples. O número 1 diz: todas as coisas proclamam uma causa ativa e inteligente no universo. Quem não perceber isso é um tolo. No equivalente bíblico, São Paulo diz: vendo a criação e não percebendo pela beleza e a exatidão das coisas criadas, a mão do Criador é indesculpável. É o dogma 1 do mago. Então, tudo revela a unidade. Então, a multiplicidade termina caminhando para uma unidade, que é todos se tornarão um. Trismegisto diz, omnia ab uno et in uno omnia. Tudo vem do uno e tudo voltará para o uno. Jesus diz a mesma coisa: para que todos sejam um, como sou um contigo, ó Pai. Então, aquele que é uno não é limitado por nada. Esse é que nós chamamos de Deus, o Deus verdadeiro, infinito e ilimitado. Ele, na sua variedade, na sua diversidade, se encontra em todos os lugares e em tudo. E é o único mestre. Vocês podem ter uma veneração, uma admiração por um grande iniciado, pelos grandes mensageiros divinos, e cada um deles trouxe uma fração desse único mestre. Seja Zoroastro, seja Buda, seja Lao Tse, seja Confúcio, seja Jesus. Jesus, para os cristãos, mesmo os esotéricos, é considerado ainda, e para os cristianos, não somente o grande iniciado, mas também o grande iniciador. Aí está a diferença. Mas chegamos à conclusão que os judeus erraram. Por quê? Porque eles acharam que o Eterno, que é assim que eles chamam o verdadeiro Deus, jamais poderia se tornar homem. Mas o mago diz que em todas as religiões Deus é antropomorfizado. Deus é representado de forma humana. Isso é um dogma e uma doutrina verdadeira. Dogma fundamental da alta magia, dizendo que Deus tem que se tornar homem para que o homem se torne Deus. Acontece na encarnação do Verbo. Para o cristão é a verdade. Então, o ser humano só tem um guia debaixo do céu, que é o invisível. E o visível é exatamente a manifestação do invisível, assim em cima como embaixo. Portanto, só há um altar, só há uma lei, só há uma doutrina, e essa doutrina é isso: Deus se torna homem, a fim de que o homem se torne Deus. Então, o Eterno não é Javé. Javé é transitório, ele é o sendo. Então, ele é misericordioso, mas é severo. Às vezes é colérico e às vezes ele é misericordioso. E Javé também, porque Javé é quem faz o trabalho sujo. Ou seja, todo mundo atribui a Javé, o demiurgo,
maldade do mundo. Mas ele é apenas um cão fiel, que obedece a um ser superior, que é, primeiro do que tudo, né, o Logos, e acima do Logos, Elohim, segundo a Cabala. Todos recebem o nome de Deus. Então, não somos monoteístas, somos enoteístas. Não somos também politeístas. O enoteísmo é um sistema que tem um ser maior, com maior poder, e outros menores, também poderosos, mas nenhum dos outros seres poderosos contesta o poder do maior. Jesus diz claramente em São João, no Novo Testamento, o Pai é maior do que eu. Por isso os testemunhos de Jeová consideram ele divino, não Deus. Então fica a seu gosto. Se você quiser considerar Deus, então há pessoas que todas as vezes que eu falo de religião e de Jesus, estão ainda condicionados pelas religiões e dizem que só em Cristo há salvação. Santo Agostinho disse algo semelhante. Só na Igreja Católica há salvação, mas católica para ele significa universal. Ou seja, cada religião tem algo de verdadeiro. Todas, menos a magia negra. Então, o que a Igreja Católica fez? Pegou essas verdades de cada religião e modificou a doutrina original de Jesus. Isso foi errado? Não, não foi. Jesus foi o maior dos mensageiros divinos, segundo o cristianismo esotérico. Não o grande iniciado, como é chamado, mas o grande iniciador. A igreja foi além. Pegou a doutrina de Jesus e inseriu nela as grandes verdades de todas as regiões do mundo. E aí chamou-se católica ou ecumênica, ou seja, um conjunto de verdades que nós consideramos tais, mas respeitamos aqueles que não consideram isso. Então, assim, todos os povos têm um rei das ciências, que pode ser chamado mago ou pode ser chamado taumaturgo. A magia leva à taumaturgia. A taumaturgia vai mais para o lado da fé. A magia ainda fica perto da ciência. Bem, os cristãos fazem um sinal mágico que se perdeu o sentido. Então, quando ele faz o sinal do Pai, com a mão na testa, do Filho, não é no peito, viu? É no ventre. Porque é no ventre da mulher que se gera o filho. Então, o correto é fazer o Pai como sendo a cabeça, que é o que governa tudo, e o Filho no ventre, porque é onde a mulher gera o filho, não é no peito. O peito não tem filho nenhum. E do Espírito Santo, né, colocando nos ombros, porque é o símbolo das asas. O Espírito Santo é sempre representado por um pássaro. Em todas as regiões do mundo, o Espírito de Deus é representado por uma ave. Seja no Egito, falcão ouro, seja entre os cristãos, uma pomba. Na Babilônia também era uma pomba, chamada Semiramis. Então, a Warner Brothers foi fundada pelo judeu askenazita Carlitos, que na verdade é considerado uma pessoa muito bondosa, né? E na verdade Carlitos era uma pessoa que tinha bastante defeito e sofreu muitos processos. O nome dele é Charles Chaplin e ele fundou a Warner Brothers junto com a Hofflin. Depois fez a Columbia, exatamente em homenagem a Semiramis, porque Columba vem de Columbus, nome de Cristóvão Colombo, e a Columba é exatamente Semiramis, a rainha mais famosa e mais sábia que já houve na história do mundo. Então seria o Pai, o Filho no ventre e o Espírito Santo nos ombros, a significar asas, como eu disse. Isso se perdeu. E o mago acrescenta: pois a ti pertence Malkut, Geburá e Shesete Peronas, o reino e a glória para sempre. Alguns cristãos ainda dizem isso, mas perdeu-se o sentido. O que é o reino e a glória? A glória de Deus, muita gente não sabe, mas procura a sua própria glória. E isso
é que distingue. O verdadeiro mago não se incomoda de ser pobre. Então, quando ele quer glória, ele quer Malkuth como sendo um reino material. Quando ele não quer glória, ele quer a sabedoria, que seria a sua maior glória. A coroa da sabedoria em Keter. Bem, fica então assim. Magia é a ciência tradicional do segredo da natureza. Que, minha gente, a ciência chegou muito longe. Então, o mago não tem mais nenhuma quase diferença entre magia e tecnologia. Então, o que é a magia, hoje é tecnologia. Um avião Boeing, a uma altura de não sei quantos mil pés, pesa toneladas e ninguém se incomoda, ninguém acha nada de anormal. E o grande segredo da magia, chamado O Grande Arcano, que Eliphas Levi escreveu, é sempre ele. Um livro, O Grande Arcano, O Grande Segredo, vem de arca, o que está dentro da arca é arcano. Os antigos botavam suas joias e suas roupas mais caras. O Grande Arcano, portanto, é a magia sexual, ou seja, a força oculta, que é chamada alma do mundo, anima tudo. Tudo no mundo tem alma e tem alguma inteligência. Alguma. Então, pequenina no mineral, maior no vegetal, grande no animal que não quer morrer, então se defende, e deveria ser perfeita no hominal. Mas, mais uma vez, Nostradamus, Michel de Notre Dame, acha que o homem só atingirá esse patamar no ano 3236. Eu não creio que nenhum de nós seja vivo até lá. O que fazer para controlar o Nahashi, que é a magia sexual, o sexo? É muito difícil. O sexo é uma força que está acessível a todos os homens. E não tem nenhum homem que não tenha atingido, em algum momento, o prazer sexual máximo, que se chama azoto, ou seja, uma capacidade e uma satisfação que os alquimistas chamavam de azoto, que na verdade é o hidrogênio. Eles descobriram isso. Uma força oculta que chamada na Bíblia de Nahash, simbolizado por uma serpente. Bom, gente, a serpente não é uma serpente. Era um anjo criado por Javé. Isaías 45:7. Eu faço a paz, faço a guerra, eu faço o bem e crio Nahash, que ele coloca lá Ra, que é o maligno. Então, criou primeiro o homem, criou depois a mulher, e achou que a força sexual faria com que os dois fizessem alguma besteira, alguma anomalia, e eles não fizeram. Criou o diabo, e aí eles fizeram. Então você vê como que o mito bíblico esconde que Javé, na verdade, fez uma armadilha, na qual, então, Adão, Eva e Nahash, a serpente original, que é a força da magia sexual. E nós temos aqui um livro que é o que nós usamos, mas é um livro para poucos, porque o abuso dessa força vai fazer você se tornar, ela se voltar contra você. No final das contas, o que nós vemos na magia sexual, quando um homem se une a uma mulher, os dois têm um corpo físico, que o mago chama de o fixo, porque é matéria. E a magia sexual vai fazer com que o prazer libere uma energia que nós chamamos de volátil. Por isso existe o dragão terrestre, sem asas, que é a mulher, e o dragão celeste, o dragão alado, que é o homem. Por que alado? Porque o ganso voa. Então, minha gente, com essas reflexões, nós estamos perto do final do nosso discurso. Então, o sábio tem que usar a imaginação, porque a imaginação que cria a imagem é exatamente o recipiente das visões, das suas visões.
É pela imaginação que o louco se acha Napoleão Bonaparte ou qualquer outro. Mas é pela imaginação que o mago vê o que ainda vai criar. Que ele pode ou não, vamos deixar bem claro. Depende do sim da força superior. Então, não há nenhum homem que diga, eu vou fazer isso, a não ser que seja um mago negro, porque aí ele, através de forças demoníacas, diabólicas e egoístas, ele exalta a sua imaginação e a sua vontade até transformá-la em desejo. E de desejo ele leva ainda mais até chegar à paixão. Por isso aquela dança frenética. Bom, a força da magia, a força da mágica em si mesma é cega, portanto ela é neutra. Então pode ser dirigida para o bem ou para o mal. Logo, o mago negro e o mago branco estudam na mesma escola. Depois eles decidem. E o mago branco pode sofrer grandes desafios que ele não consegue vencer, porque ele está submetido pela simpatia a toda a humanidade a uma força chamada corrente do karma coletivo, que são os desejos das pessoas ignorantes, das quais ele não está imune. Então, esse karma coletivo é uma teia que une todos, que nós chamamos de luz astral ou fluido universal, que é principalmente a eletricidade, magnetismo e a geração e a gnose, que é o conhecimento, e a gravidade. Então são essas forças que a ciência explora e que o mago conhece mais a fundo. Então, minha gente, a magia tem que ter um conhecimento teórico. Esse conhecimento teórico começa pela vontade. A vontade é a maior de todas as faculdades mentais. Mas a vontade tem 3 etapas: vontade, desejo e paixão. Paixão no sentido da paixão de Cristo. Sem a força da vontade educada, a ciência é um perigo. Então, existem os necromantes, que praticam a magia negra, chamada em francês de Goetia, ou magia do mal, mas o Magog, por exemplo, ele não acha que está fazendo mal nenhum quando eles fazem um casamento para que uma mulher fique com o marido de outra, ou o marido fique com a mulher de outra, ou derrubar um gerente para tomar o lugar dele, e já está fazendo aquilo que ele quer. Ou seja, a diferença entre o mago branco e o mago negro, que o mago branco não faz o que ele quer, mesmo quando submetido aos maiores perigos. Ele se submete e fica como Jó, pobre feito Jó, mas não transgride a luz eterna. Então, os demônios, portanto, são imagens, porque na realidade são focos de luz, são bolas de luz. Já alguns alunos já viram bolas de luz vermelha, que são da terra, gnomos e duendes, amarelas, que são da inteligência, que é chamada Nixa, azul, que é da água, que é Paralda, e do fogo, que é Goblin. Então, são globos de luz. Estes são verdadeiros seres espirituais, anjos ou demônios. Bom, o demônio, supondo a tradição, não é luminoso. É luminoso sim. Bem, a magia não torna o homem divino, como se diz no livro de magia. Então, há vários livros de magia que exaltam aquilo que não é possível. O poder da magia, o poder da cabala, o poder do subconsciente, tudo isso aí é para vender. Nada disso é verdade. Eu tenho 77 anos, 42 dedicado a estudos, 25 apenas restrito aos meus amigos e o restante a todos. E hoje tenho 65 anos de experiência. Conheço toda a tradição e, como Nietzsche, na sua obra máxima, o homem é a ponte para o super-homem. Mas ele transformou isso
do anticristo, dizendo que Jesus torna o homem efeminado, porque o homem de cristão, ou que seja religioso, ou que seja espiritualista, melhor dito, ele é bondoso. E a bondade, para Nietzsche, é considerada uma fraqueza. Bem, o simbolismo, a ciência que o mago não pode desconhecer. Sonhamos todas as noites. Podemos não lembrar, mas sonhamos. E se sonhamos, temos que decodificar o sonho. Por exemplo, acabei de sonhar essa madrugada. Lembro perfeitamente do sonho. Ontem tive outro sonho. Também lembro. E a cada manhã, a primeira coisa que eu faço é lembrar o sonho, para depois dizer, começou a minha missão. Assim, minha gente, sou homem comum, como todos os outros. Não pretendo ser um santo, nem quero ser um demônio. Mas sei que obedeço, como todos os homens, a leis atrativas e que são coletivas, e são cadeias e correntes fatais que levam todo mundo na mesma direção, como se fosse um rio caudaloso. Por isso, sofrem justos e pecadores. Pronto, finalmente, todos conhecem a obra de Eliphas Levi, né? E no final ele coloca algo que nem todo mundo percebe, passa por cima batido, que ele chama o livro de Hermes. O livro de Hermes criou a palavra hermetismo. E hermetismo, então, significa aquilo que está oculto, ou ocultismo, ou então arcano. Mas isso é muito bem explicado nos livrinhos de tarôs. O tarô é um mito? Não, é um conjunto de arquétipos. Mas muita gente não conhece. Nós temos nosso curso de tarosofia, pois está aqui para dizer, quem quiser. E um dos homens que conseguiu o domínio quase total da magia chamava-se Santo Inácio de Loyola, Inigo Lopes de Recalde, por isso os maçons o odeiam, ou aqueles em geral que são contra vamos dizer assim, o poder da Igreja Católica. De qualquer maneira, a magia tem a sua parte lunar, que tem os objetos, sendo principais a espada, o cálice ou taça e um pentáculo. Pode ser um objeto de metal. Alguns usam o altar e o tripé, mas qualquer pedaço de mesa serve. E o tripé fumegante pode ser um incenso. Então, magia divina ou magia diabólica? Magia egoísta ou magia altruísta? Você é quem escolhe. Então, o mago aceita o prazer, acolhe a riqueza merecida. Não acho que deve ter honras, porque nunca é escravo nem do sofrimento, nem da alegria, mas não busca sua própria felicidade. E ele diz que o mago é senhor da sua felicidade. Que infelicidade, que frase infeliz. Se eu fosse senhor da minha própria felicidade, eu estaria hoje numa magnífica mansão, mas abri mão de coisas que me fariam ter esse status para não trair a minha própria consciência, ou, no dizer, em outra maneira de dizer, Deus, porque a minha consciência tem uma noção de bem e de mal, vocês também têm. Então, conseguir a própria felicidade, às custas de caprichos da fortuna, para ficar rico e criar tesouros na terra, Jesus diz, buscai tesouro no céu. Assim, eu sorrio com todos os que sorriem, choro com os que choram, aplaudo aqueles que conseguem realmente ser fortes e sou indulgente com os que são fracos. Às vezes me irritam, mas Jesus também disse aos apóstolos, geração má e adúltera, durante quanto tempo estarei convosco? Até ele se irritou, por estar no meio de ignorantes. Mas, de qualquer forma, quando paro e penso, perdoo. Até os que me fizeram, duas pessoas, me fizeram o maior mal do mundo. Não vou entrar em detalhe. E assim, cheguei ao estado de pobreza quase que extrema, exatamente por causa dessas duas pessoas, que são pessoas da minha família, que são pessoas, assim, que eu amo muito. E o que eles fizeram
depois eu os perdoei. Então, minha vingança é tratá-los com mais bondade ainda. Pronto. Então, para o mago é fale pouco ou quase nada. Ame sempre e haja. Pronto. A ação é o ato final. É o descerrar da cortina. O homem tem duas orelhas que separam o cérebro. Alguns usam o cérebro só para separar essas duas orelhas. Alguns usam o cérebro para pensar. Então, nossa escola estimula vocês a usar o cérebro para pensar. Terminamos assim as nossas reflexões, que estão condensadas em um livro antiquíssimo que hoje ninguém mais lê, A Ciência Secreta, de Henri Deville. Hoje não se tem mais tempo, está aqui, ó. Henri Deville, A Ciência Secreta, em 2 volumes. Esse é o segundo volume. Foi me apresentado pela minha irmã Mariana. Pronto, meus amigos. Os 40 minutos, quase 41, terminamos. Encerramos as nossas reflexões sobre o que nós vivemos desde os 17 anos até os 77. Vivemos. Então, faço aquilo que ensino. E se chegar até o ponto da miséria, como Jó chegou, não me incomodarei. Aceitarei, sem revolta. Por quê? Porque existe uma lei. E essa lei faz com que o homem se submeta à lei suprema. Aquele que não se submete a ela é um tolo. Porque há 11 planos. E se ele não se submeter nesse plano, vai ter que se submeter em outro. É uma questão de quando. Então, fica aqui o término das minhas explanações. Foram reflexões, lembranças que eu deixei aqui nesse vídeo para vocês. Vejam com carinho, porque é um resumo de tudo que eu aprendi. E aqui passo para vocês, compartilho com vocês. Até a próxima, que eu vou em frente.